E aí galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Anderson falando com vocês, tá? Tô gravando esse vídeo para fazer um compilado dos comentários da atividade 1.1. Depois eu vou fazer mais comentários a respeito das outras atividades, pegando os pontos mais gerais do que vocês comentaram, tudo mais, e tentando explorar isso um pouco mais. Eu acho que surgiram discussões bem interessantes. Mas antes de começar isso, primeiro eu queria começar me explicando, pedindo desculpas pela ausência na semana passada. Eu tive uma semana bem difícil, passei bem mal na semana passada, precisei ficar um pouco afastado por questões de saúde, mas ontem voltei, tô aí, tô bem, né? Não completamente bem, mas bem o suficiente para conseguir acompanhar vocês, tá? E estou bem feliz com como a turma tem participado e como a turma tem se dedicado às atividades, tá? Tem surgido coisas bem interessantes. Então eu vou fazer algumas pontuações bem... Perdão, como eu falei, né? Vou fazer algumas pontuações gerais das coisas que surgiram nas respostas das atividades de vocês. Eu estou com um pequeno roteirinho aqui para a gente comentar. Também queria pedir desculpa pelo áudio, tá? Tá um pouco ruim. Eventualmente vocês podem ouvir uma ambulância ou um caminhão de bombeiros, porque eu estou do lado de um hospital de um lado e de um corpo de bombeiros do outro. Então, eventualmente, talvez o áudio não fique tão bom, tá? E, bem... A atividade 1.1 é sobre o vídeo e o trabalho da professora doutora Suzana Herculano, né, uma das neurocientistas mais proeminentes que nós temos, que nós produzimos. A doutora Suzana Herculano hoje está trabalhando no exterior, me esqueci qual universidade especificamente, mas durante um bom tempo ela trabalhou na UFRJ junto com o professor Roberto Lente. Se vocês estudaram neurofisiologia alguma vez na vida, pegaram o livro do professor Roberto Lente, né, que é os 100 milhões de neurônios. E o legal do trabalho da professora Suzana Herculano é que ela justamente questiona o título do livro didático do seu orientador. E ela questiona isso de uma forma muito bonita, né? Ela desenvolve um método para poder contar núcleos celulares, né? E consegue determinar quantos neurônios possuem de fato no encéfalo de várias espécies animais, e ela traz essas comparações, né? Então, o que é que ela argumenta, né? Vamos tentar dar uma resumida no geral nas hipóteses da doutora Suzana Herculano, né? É muito difícil você tentar estimar a capacidade cognitiva por tamanho do cérebro ou números de neurônios em um cérebro, né? A gente vê cérebros de mamíferos gigantes, né, com bastante circunvoluções, com córtex bem desenvolvidos, mas com pouca com pouco repertório comportamental, né? Enquanto outras espécies não. E aí vem os questionamentos da doutora Suzana Herculano, e ela explora muito mais, nesse vídeo que eu mandei para vocês, as relações entre primatas humanos, nós, né, somos primatinhas, tá, gente? Eu reparei que teve alguns momentos que as pessoas comentavam como se a gente não pertencesse à ordem dos primatas, mas todos nós somos macaquinhos, tá? Primatas do velho mundo, né? Originados na África. E por causa disso a gente compartilha muitos traços entre outros primatas parecidos. Não primatas da América do Sul, como a gente tem o sagui, como a gente tem o macaco-aranha, eles estão filogeneticamente bem mais distantes da gente, mas outros primatas como gorilas, chimpanzés ou bonobos, que são primatas do velho mundo, né? E toda a construção do argumento dela se baseia no metabolismo neuronal, né? No quanto
que o nosso cérebro consome. É muita coisa. 25% da nossa demanda metabólica. 1/4 da nossa demanda metabólica. Imagina que a gente tem músculo, a gente tem órgãos metabolicamente que exigem muita energia. Músculo, fígado, né? São tecidos que consomem muita energia. E é surpreendente a gente pensar que um tecido séssil, a princípio, né? Um tecido que ele não executa trabalho físico, mas ele executa muito trabalho eletroquímico. E para manter esse trabalho eletroquímico é um gasto de energia muito grande, né? E aí, então, ela conta a quantidade de neurônios em várias espécies de primatas, percebe que nós temos, pelo menos no... Ai, perdão, bati aqui na câmera. Pelo menos no córtex a gente tem bem mais neurônios comparado a outros primatas, sendo que quando você para analisar o comportamento desses outros primatas, você percebe que eles não conseguiriam manter a demanda energética que nosso cérebro mantém, para o tamanho do corpo deles ou para os hábitos comportamentais deles, né? E ela comenta que para um primata não humano manter a atividade cerebral deles como é requerido, eles precisam buscar alimentos ou estar se alimentando por aproximadamente 9 horas diárias. É bastante coisa. Não sobra muito tempo para você fazer outra coisa, né? E que por causa do cozimento dos alimentos dessa habilidade que a gente adquiriu, né, na nossa história evolutiva, nós conseguimos aproveitar melhor a energia dos alimentos e dedicar menos tempo à busca de alimentos e ao comportamento de alimentação, né? E aí surgiu umas coisas interessantes nos comentários de vocês, que a primeira delas, eu fiz esse questionamento na atividade de várias pessoas, é quem veio antes. Quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Bem, biologia, ouviram? Falei. Quem veio antes? Não, vou ter que parar, não tá dando não. Respira fundo. Gente, peraí, não tá dando. Nem de janela fechada o negócio vai. Até me perdi, tá? E eu não pretendo fazer edição desse vídeo. Então, quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Em biologia a gente sabe que o ovo, né? Afinal de contas, répteis são filogeneticamente mais antigos e já possuem ovos, né? Então a gente sabe que o ovo veio antes da galinha. Uma pergunta um pouco idiota. Mas eu queria adaptar ela para algo que surgiu nos comentários de vocês. Alguns colocaram que primeiro surgiu o aumento do número de neurônios e depois a flexibilização comportamental. E que esse aumento de número de neurônios aconteceu porque nós conseguimos aproveitar mais energia dos alimentos, né? Vocês acham que evolutivamente isso faz sentido? Faz sentido a gente produzir neurônio extra quando a gente não precisa? Você já viu... Bem, eu sou biomédico com um pé na biologia, né? Neurobiólogo. Então, para mim, em biologia... para mim não, né? Em biologia, tudo deve fazer... Tudo faz mais sentido à luz da evolução, né? Ou melhor, nada em biologia faz sentido senão sob a luz da evolução. Era essa frase que eu queria citar. Então, quando a gente para pensar, o que acontece com órgãos que a gente não utiliza mais? Ou com estruturas desenvolvidas que a gente não utiliza mais? Elas tendem a se tornar vestigiais, órgãos vestigiais, porque eles demandam energia, sendo que eles não estão sendo aplicados para nada. O exemplo dos músculos vestigiais que nós temos atrás das orelhas,
é o exemplo do nosso apêndice e de diversos outros, da nossa cauda equina, que às vezes permanece em alguns indivíduos. Todas essas são evidências vestigiais da evolução, de coisas que eram úteis em algum momento, deixaram de ser úteis e por causa disso passaram por um processo de como que eu posso dizer, de regressão, não bem de regressão, mas de diminuição do tamanho da estrutura ou da função da estrutura. Então não faz muito sentido a gente falar em excesso de neurônios quando a gente não precisa usar esses excessos de neurônios. A gente tem a quantidade de neurônios que a gente precisa ter, tá? Então o que é que vai impulsionar o número, o crescimento de neurônios? Será que foi o aumento do ganho energético ou foi o ganho de tempo livre com um cozimento, né? Então a gente tem aí uma situação interessante, porque a gente pensa, se a gente tentar pensar como funciona o comportamento, né? Já em primatas o comportamento é flexível. E o comportamento ele só existe quando cria-se a necessidade do comportamento. E uma vez que não necessariamente quando existe a necessidade de comportamento, ou quando se há um tempo livre para isso. Então, com o cozimento, redução do tempo no cozimento, houve tempo desses primatinhas, nossos ancestrais, investirem mais tempo em outras atividades, em outros comportamentos, ou comportamentos até mais ricos. Por exemplo, investimento parental, que é fundamental para a sobrevivência da prole, né? Investimento em brincadeiras durante a infância, exploração do ambiente, em experimentar o ambiente em que se vive, né? E isso naturalmente enriquece o ambiente, ou pelo menos o nicho daqueles ancestrais, né? Então quando ela levanta essa hipótese, é mais que o comportamento, o tempo livre gerou um tempo para se produzir outros comportamentos, né? Para se investir em outros comportamentos como cuidado da prole, desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de cultura, grooming, que é aquele comportamento de um macaquinho ficar catando o outro, que é um comportamento social, né? E então o surgimento desses comportamentos, ou o tempo que esses ancestrais possuíam para executar esses comportamentos, impulsionou, causou uma pressão seletiva sobre o número de neurônios, para que esses comportamentos pudessem ser mais flexíveis, mais maleáveis, como eu posso dizer, mais variados, tá? Então eu vi algumas pessoas comentando que foi o aumento do número de neurônios que gerou o comportamento. Pouco provável, tá? Pode ser que sim, a gente não tem como dizer, porque não dá para voltar no tempo e avaliar cada um dos nossos ancestrais. Mas é muito mais provável que o comportamento oriente a formação de novos neurônios, né? Para poder sustentar aquele comportamento. E isso não aconteceria se não houvesse tempo livre para tanto, tá? E aí o próximo tópico seria então o que define a capacidade cognitiva desses animais, né? Que foi uma das perguntas da atividade. O que define a capacidade cognitiva? É só o número de neurônios? Bem, a gente viu que não, pelo menos de acordo com a hipótese da doutora Suzana Herculano, tem pelo menos um elemento metabólico importante aí. Não é só número de neurônios, mas também eficiência do funcionamento desses neurônios e eficiência no aproveitamento energético da nutrição desses animais para esses neurônios. Fora isso, a gente tem que pensar que evolução, as pressões evolutivas, elas não acontecem sobre
um aspecto específico, ela acontece em diferentes níveis, né? E nosso sistema nervoso ele tem diferentes ordens de organização. Tudo bom? O vídeo acabou no meio sem querer, né? Porque meu celular descarregou, estou fazendo esse vídeo com meu celular aqui. Tive que esperar um tempinho para ele terminar de carregar. Esperar um tempinho, já escureceu, como vocês podem perceber, né? A iluminação já não está mais a mesma coisa, já não está tão boa quanto. Mas eu vou tentar dar continuidade aqui onde a gente parou nos comentários do vídeo anterior, né? Então a gente estava falando sobre os diferentes níveis de organização do neural, né? E como esses diferentes níveis de organização contribuem para a cognição, né? Eu citei o nível histológico celular, né? O sistêmico, que como esse tecido, essas células se organizam num sistema cerebral, no encéfalo, se organizam em vias cerebrais que estão relacionadas a um comportamento ou outro. E, por fim, o comportamento que é o nível final, que é o produto do nosso cérebro, né? Então, todos esses níveis podem sofrer pressões seletivas, pressões evolutivas e pode ser até que existam mais níveis em aquilo, porque na verdade a gente tende a compartimentalizar as coisas, mas tudo é um grande contínuo, né? Então, citando alguns exemplos, né? A nível celular, nível histológico, por exemplo, né? Existe um conceito hoje muito interessante que se chama gliápse. A gente não entende mais a sinapse como neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico lá se comunicando, tá? Na realidade, existe também célula da glia ao redor, que está criando aquele microambiente para que essa sinapse seja efetiva, para que essa sinapse aconteça. Então existe um acoplamento entre células gliais e neurônio. Células gliais não são só caminha de neurônio. Elas têm funções metabólicas, por exemplo. As células gliais, os astrócitos fornecem lactato direto para o neurônio, que já é uma molécula energética pré-processada, de tal forma que o neurônio não precisa começar o metabolismo energético lá na glicólise até a cadeia respiratória, né? Ele começa já com lactato, se eu não me engano, o que eu lembro de bioquímica, o lactato entra já direto ali no ciclo de Krebs, né? Então esse acoplamento metabólico é importante. Fora isso, a glia também é importante para limpar a fenda sináptica, para poder tirar o excesso de neurotransmissor que é liberado, ou também o excesso de metabólitos, assim como reciclá-los e devolvê-los para o neurônio pré-sináptico, né? Assim também como criar um invólucro, proteger, evitar que essas moléculas se difundam para fora da sinapse. Tudo isso aumenta a eficiência sináptica, é completamente diferente de um organismo invertebrado, por exemplo, né? Lesmas, por exemplo, elas possuem neurônios gigantes, grandes, e não tem uma glia propriamente dita, porque esses neurônios fazem algumas conexões, poucas conexões, e por isso o comportamento de seres assim são tão estereotipados, né? Ele não tem essa variabilidade toda comportamental, porque as vias são bem limitadas e também a eficiência sináptica, a forma como celularmente é organizado, conta para isso, tá? Fora isso, a gente tem também o nível neuroanatômico, né, que eu citei. A gente tem que seres com telencéfalo mais desenvolvido, que é uma região do encéfalo filogeneticamente mais recente, né? Por exemplo, répteis não possuem telencéfalo, né? Por isso que a gente fala que estruturas subcorticais são cérebro reptiliano, né? Tem certas pessoas que gostam de usar esse termo, porque os répteis não possuem toda essa formação cortical que nós temos. Mas aí mesmo assim, se a gente comparar dentro dos mamíferos, a gente compara o córtex de um camundongo, de um rato, com o córtex de um mamífero grande. Você percebe que o córtex de um
camundongo, de um mamífero pequeno, ele é bem lisinho, ele não tem circunvolução nenhuma. Então, já existem essas diferenças dentro dos próprios mamíferos, né? Então, a organização neuroanatômica também é importante para o repertório comportamental, para a capacidade cognitiva. Porque quanto mais complexo o teu sistema, mais funções ele consegue acumular e mais comportamentos ele consegue gerar, né? E, finalmente, as pressões evolutivas nos níveis comportamentais, é interessante a gente comparar que a gente entender que nós ocupamos um nicho biológico, um nicho ecológico muito interessante, chamado nicho, algumas pessoas se referem ao nicho ecológico que a gente ocupa, que é o nicho cognitivo, né? A gente não tem um ambiente em que a gente vive só. A gente encontra seres humanos nas calotas polares aos trópicos. Então, nós nos adaptamos muito bem a todos os ambientes. Isso porque a gente tem uma capacidade muito grande de transformar o nosso ambiente e criar o nosso próprio, a nossa subsistência daquele ambiente, né? Adquirir a subsistência daquele ambiente através da flexibilidade comportamental. Se está frio, a gente põe um casaco. Se está quente, a gente põe um chinelo, né? Eu sou de Natal, e agora morando em São Paulo, eu sinto uma falta muito grande de um chinelo em São Paulo. Isso é adaptação. Se você está na rua quente, você vai buscar uma árvore para ficar embaixo, né? Isso são comportamentos que você está procurando ali equilibrar a tua homeostase, né? E que alguns animais às vezes não têm. Alguns animais simplesmente eles são menos flexíveis em relação às mudanças ambientais, né? A gente ocupa esse nicho, eu estou trazendo isso para vocês, a gente ocupa porque eu acho uma discussão muito interessante, a gente ocupa o nicho cognitivo, mas existem outras espécies que ocupam nichos cognitivos em outras ordens de animais. Por exemplo, em aves, corvos são aves muito inteligentes, eles conseguem ter prospecção no futuro, eles conseguem resolver problemas, eles conseguem criar ferramentas. No meio aquático, nos oceanos, a gente tem golfinhos e polvos, que também são seres muito inteligentes e capazes de resolver problemas e se adaptar muito fácil a determinados ambientes, né? Então o nicho cognitivo é onde a gente se inseriu, é onde a gente ocupou, né? Curiosamente, a gente até extinguiu outras espécies de primatas não humanos que ocupavam o mesmo nicho que a gente, né? Nós éramos contemporâneos dos neandertais, tá? A gente não é um descendente direto deles. Houve alguns intercruzamentos ali que a gente carrega um pouquinho de DNA deles, mas eram uma espécie própria. E pela competição, pelo nicho que existia, o nicho cognitivo que existia, a gente acabou extinguindo outras espécies de primatas não humanos, talvez tão inteligentes quanto a gente, né? Então, encerrando esse tópico, a gente vai para uma outra observação que eu queria fazer para vocês. A gente está falando muito de evolução aqui, né, gente? E aí eu percebi que algumas pessoas têm uma compreensão um pouco errada de evolução. Entendem que evolução é progresso, que evolução significa melhorar, uma melhora necessária. Não, tá, gente? Pelo menos em biologia, o termo evolução pode ser aplicado em outras áreas com outros sentidos. Mas em biologia, evolução não quer dizer progressão. Evolução quer dizer apenas mudanças acumuladas ao longo do tempo. Isso não quer dizer se essa mudança é boa ou se essa mudança é ruim, mas que ela foi acumulada ao longo do tempo e que isso gerou uma mudança de uma espécie para outra, né? O surgimento de várias espécies a partir de uma outra espécie, né? Tá, deixa eu ver se eu recobro aqui a linha de raciocínio, acho que eu me perdi um pouco. Então, evolução não tem essa noção não tem evolução em biologia não carrega essa noção de progresso, tá?
Porque uma coisa é uma espécie está muito bem adaptada ao seu meio ambiente, mas aí de repente acontece uma catástrofe e ela deixa de estar bem adaptada. Por exemplo, a gente sabe não, né? Mas as pessoas falam, se acontecesse uma guerra nuclear, né? Nós morreríamos e só sobreviveriam as baratas. Então, e aí? Quem é mais adaptado? Será a gente ou insetos, pequenos animais, baratas que sobreviveriam a um acidente nuclear grave de escala global, né? Então, a questão da evolução é muito delicada, a habilidade de uma espécie sobreviver é muito delicada, porque as coisas mudam muito rapidamente. Um meteoro extinguiu dinossauros. A gente está passando por uma nova era de extinção, por culpa da gente. Então, tem várias espécies que estão desaparecendo aí rapidamente por causa das mudanças globais que a gente tem causado, como aquecimento global e por aí vai. Isso, gente, não é especulação não, tá? Isso é fato, isso de fato está acontecendo, né? Então, muito cuidado ao usar o termo evolução em biologia com esse sentido, de que nós somos mais evoluídos do que espécie tal ou espécie Y, X, Z, tá? Isso não existe. O que a gente pode falar em recência, em tempo de existência de uma espécie ou outra, ou de relação filogenética, né? Que quer dizer o quanto de genes, de proximidade genética a gente carrega em relação a uma outra espécie. E isso é uma medida muito boa de quão distante uma espécie está da outra. Mas a gente não consegue falar em progresso, ou melhora, ou aquisição de habilidades, por aí vai. Parece que eu estou conseguindo gravar esses vídeos à prestação, porque toda hora acontece alguma coisa, a bateria do celular acaba, ou eu recebo uma ligação, ou algo do tipo. Mas estamos lá, quase acabando. Vou conseguir juntar esses vídeos e espero atender tudo que foi comentado nas questões, tá? Então, a questão final, né? A questão que a gente precisa, o que restou agora para a gente discutir? O que restou agora foi aquela provocação que eu deixei no final da tarefa, né? Vou ler aqui a pergunta que eu deixei para vocês. Você acredita que crianças com diferenças em acesso a recursos durante a infância desenvolverão a sua cognição da mesma forma? Ainda, é possível justificar a perda de desempenho de umas em relação a outras apenas com base no interesse individual de cada um em aprender, né? Então, de acordo com o que a gente viu do trabalho da doutora Suzana Herculano, né, a gente já sabe que nutrição é importante, pelo menos para justificar as diferenças cognitivas entre espécies de primatas, né? E isso reforça quão importante é a nutrição para o desenvolvimento e amadurecimento neural adequado de indivíduos. Então, mas durante a nossa discussão dessa tarefa, nas discussões que foram acontecendo aqui, alguns pontos que foram levantados, a gente sabe que não é só a nutrição que é importante, né? Existem outros fatores, como cuidado parental, isso quer dizer, a quantidade de energia que os pais dedicam àquela criança é fundamental para o desenvolvimento. O enriquecimento ambiental também é fundamental para a maturação neural adequada, né? Enriquecimento ambiental aqui entenda acesso à educação, acesso à cultura, acesso a brincadeiras, acesso a um ambiente social estável, né? Portanto, interações sociais também entram aí nesse pacote, nesses fatores que são importantes para que a gente tenha um desenvolvimento saudável, né? Então, quando a gente põe essa questão de que é possível justificar a perda de desempenho de umas em relação a outras apenas com base no interesse individual de cada um em aprender, a gente vê que é claro que não, né? Pessoas que têm, indivíduos que
possuem diferenças no acesso a esses recursos, vão começar de pontos de partida diferentes, né? Algumas com mais vantagens, outras com menos vantagens. No entanto, eu vi que em algumas respostas, algumas pessoas exaltaram a importância do individualismo, não do individualismo, perdão, da experiência anedótica individual, né? Que existem pessoas que, apesar das dificuldades, conseguem progredir, conseguem florescer de forma apropriada, né? Sendo que aqui eu vou chamar a atenção para vocês de uma questão, uma questão metodológica científica, tá? A gente tem que saber como é que a gente vai transformar esse conhecimento aqui que a gente está, esse conhecimento enciclopédico que a gente está discutindo aqui, em informação relevante para a população, né? Então, experiências anedóticas são importantes? São sim. Elas dizem muito a respeito de muitas coisas, mas elas não atendem a população como um todo. Elas atendem um grupo específico da população, né? Eu não sei dizer qual o background que cada um aqui teve, mas eu não sei se vocês lembram o mínimo um pouco de estatística, né? Não sei se vocês lembram da curva normal, né? Aquela curva de distribuição em que a maioria das variáveis naturais se distribuem, né? Inteligência é uma delas, né? Ou pelo menos desempenho cognitivo é uma variável. E aí, se você pegar essa curva normal e pegar as experiências anedóticas de pessoas que apesar das dificuldades, conseguiram florescer de forma adequada, elas estão na rabeira da curva normal, elas estão ali naquela pontinha dos 5%, lá embaixo. E aí eu te pergunto, políticas públicas devem atender 5% da população ou a população como um todo, né? E nós, como profissionais de saúde, temos a responsabilidade, ou pelo menos deveríamos, né, ser aqueles que ditam as políticas públicas ou orientam as políticas públicas, né? E sendo assim, se a gente quiser mudar esse quadro de dificuldade de aprendizado, de dificuldade de amadurecimento, se a gente quiser tornar nossas crianças mais aptas, a gente não pode focar nos casos específicos, a gente não pode focar no caso daquela criança que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu crescer, né? A gente tem que focar na população como um todo, a gente tem que entender esse fenômeno como um fenômeno populacional. E então, estou aqui seguindo meu roteirinho, tá, gente? E então fica claro que esses fatores são fundamentais para mudanças sociais, para que a sociedade como um todo cresça, né? Então, se a gente quer ter uma sociedade saudável, a gente tem que olhar para os indivíduos que nós estamos fomentando, né? E os recursos. Então, galerinha, mais uma pausa no vídeo inesperada, tá? Mas vamos terminar a discussão, né? Estava falando com vocês sobre políticas públicas, né? E que elas devem atender toda a população. Mas houve uma observação muito bonita, que eu achei legal, que vários alguns, eu diria. Vários alguns é bem pouco definido, né? Mas que alguns levantaram que eu achei muito legal, que foi a saúde da gestante, né? Que população é essa? Essa população é só um infante? É só um recém-nascido que a gente tem que ter atenção durante o seu desenvolvimento neural? Não, isso vai lá desde os períodos pré-natais, desde a gestação, né? Então, algumas pessoas levantaram a saúde da gestante como um fator importante para o desenvolvimento neural adequado da criança, né? E de fato, a saúde da gestante é muitíssimo importante. Isso porque vamos
tomar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês, já fazendo um link com a atividade 1.3, né? O tema da atividade 1.3 é memória, né? E quem já tentou fazer, ou já leu o texto sobre, viu que tem circuitos neurais envolvidos com a memória. E uma das estruturas fundamentais para a consolidação de memórias é o hipocampo, né? Perdão. Deixa eu só fechar essa janela aqui. O hipocampo é uma estrutura importante para a consolidação de memórias. Ele é riquíssimo em receptores glicocorticoides. Receptores glicocorticoides são aqueles que ligam aos hormônios do estresse, aqueles hormônios produzidos quando há ativação do eixo HPA, né? Hipotálamo, pituitária, adrenal, né? Isso por quê? Porque o hipocampo é a estrutura relacionada à consolidação de memórias e porque no nosso ambiente ancestral, quando estávamos em situação de luta e fuga, quando tínhamos que fugir de um predador ou caçar uma presa, a ativação desse eixo, né? E o que é que esses glicocorticoides fazem no hipocampo? Eles aumentam a plasticidade do hipocampo para facilitar a consolidação, o aprendizado de novas experiências. Então, se você passou por uma experiência diferente, se você passou por uma situação de fuga e sobreviveu, você tem que aprender sobre aquela situação. Você tem que internalizar quais foram as estratégias comportamentais adotadas para o teu sucesso, né? E aí vem os glicocorticoides no hipocampo, aumenta a plasticidade, a facilidade dessa circuitaria se modificar e se solidificar de uma forma diferente, né? E isso é adaptativo, isso é super adaptativo. Mas vejam que condições vivemos hoje em dia. A gente não vive mais na savana como nossos ancestrais. Nós vivemos em grandes cidades. Nossas preocupações com o futuro não é se a gente vai fugir ou não do predador. É o boleto que a gente tem para pagar amanhã, que já está aqui na minha cabeça, né? É uma preocupação constante. Então o que a gente tem é o quê? A gente tem uma ativação desse eixo HPA constante, a gente tem uma liberação de hormônios de estresse constante. E como eu falei anteriormente, né, eles aumentam a plasticidade do hipocampo. Mas essa plasticidade tem que acontecer durante um certo momento. Se teu hipocampo é plástico durante o tempo todo, ele não vai aprender, ele não vai consolidar nada, né? E aí esse é o problema do estresse crônico que as pessoas passam. Imagina isso num desenvolvimento fetal, né? Imagina uma criança que está formando suas vias neurais, está formando seu arcabouço neural e ela é inundada com essas moléculas durante a gestação por dificuldades que a mãe passa, né? E naturalmente uma criança dessa não vai nascer bem adaptada ao ambiente. Ela não vai conseguir responder corretamente aos estímulos estressores do dia a dia, né? E aí a gente tem essa relação com exposição a fatores estressores da gestante com maior incidência na prole, né, nos filhos, de doenças neuropsiquiátricas como depressão, ansiedade, abuso de substâncias, dentre algumas outras, né? Eu só estou citando algumas, né? E isso ligado apenas a uma circuitaria, eu estou falando do hipocampo só, imagina a modificação toda que acontece no sistema nervoso desse indivíduo, né? E eu achei muito bonito que vocês levantaram isso, porque é uma atenção importante que tem que se dar, né? E aí a gente pega os fatores que são importantes para a saúde da gestante, como nutrição, né? Exposição a fatores estressores, exposição a doenças, né? Doenças virais, doenças infecciosas. A gente tem o caso do Zika vírus, o surto de Zika vírus relacionado à microcefalia desses indivíduos. Então a saúde da gestante é fundamental. Nesse caso, o Zika vírus ele gera alterações neurais muito fortes que levam a uma síndrome, levam a criança a nascer
com alterações características de uma síndrome. Mas imagina uma gestante que passa por coisas mais leves, gripes recorrentes, infecções recorrentes, de tal forma que ela vai produzir citocinas o tempo todo, citocinas inflamatórias, que vão estar lá no microambiente do útero desse feto, né? Então, essa criança passa a desenvolver também problemas imunológicos, passa a conseguir lidar menos com os fatores ambientais com que ela tem que lidar. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, não podemos excluir as mães dessa história. Diria até mais, não podemos excluir a família como um todo, ou o histórico familiar como um todo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas é um conceito razoavelmente recente, né, que a gente tem da genética, que se chama epigenética. O que é epigenética? São modificações do nosso DNA que acontece em função de exposições ambientais ao longo da nossa vida, né? A gente sabe que o nosso DNA ele se apresenta em algumas formas, né? Em formas mais enoveladas, como nos cromossomos, né? Ou formas menos enoveladas, como a gente tem a cromatina do DNA quando em células somáticas funcionais, né? E a gente sabe que DNA só é transcrito e traduzido quando esse DNA não está enovelado. Então, como é que esses fatores estressores influenciam o grau de enovelamento de determinados genes do nosso DNA, né? Eles influenciam através de fatores como o estresse oxidativo e outras moléculas sinalizadoras que aumentam o grau de metilação ou não de certas regiões do DNA e também das histonas, que são proteínas que facilitam esse novelamento do DNA. Então, de acordo com tua exposição ambiental, tua expressão genética muda, né? Aqui se lembra daquela relação do ensino médio de genótipo e fenótipo, né? Que a gente tinha de que um genótipo vai gerar um fenótipo tal, né? Essa relação não é tão direta assim por causa da epigenética, né? Nem sempre a presença de um determinado genótipo vai produzir um certo fenótipo, justamente porque existem esses fatores ambientais de expressão ou não desses genes que levarão à expressão ou não desse fenótipo, tá? E o mais legal, né? Eu não sei se o mais interessante disso é que que a epigenética existem evidências de que a informação epigenética é carregada dos pais em suas células gaméticas, né? Ela acontece em células somáticas, mas ela também acontece em células germinativas, né? O espermatozoide e o óvulo. Imagina a mãe que tem os óvulos prontos desde quando ela era uma criança, né? Eu acho que quem lembra um pouquinho vai lembrar que a mulher já tem uma determinada quantidade de óvulos e que fatores estressores muito facilmente afetam esse DNA, né? Afetam o grau de novelamento desse DNA e são transmitidas para a sua prole. Então, a gente tem aí questões que vão além da mãe, que envolvem também se o pai passou por fatores estressores ou não, se o pai teve uma condição adequada de crescimento, de vivência ou não, né? E existem evidências de que essa informação é passada até 3 gerações à frente, de que informações epigenéticas conseguem passar em células germinativas até 3 gerações à frente. Então, talvez exista aí alterações relacionadas aos seus ancestrais seus parentes mais distantes, como avós, podem estar afetando o neto, né? De forma bem simplificada, tá, gente? Então, essa estabilidade tem que ser conquistada em todos os âmbitos da família, não só na atenção à criança, mas também
na oportunidade que os pais têm de ter um tempo para poder dedicar às crianças, a não passarem por fatores estressores, a não estarem sempre doentes, passando por infecções o tempo todo, a não estarem com níveis de hormônios do estresse sempre elevados. Isso influencia também o resultado final do comportamento da criança. Então, imagina a quantidade de coisas que temos aí para atender. É difícil? É difícil. É super difícil de atender. Mas não parece também ser um bicho de 7 cabeças. É somente uma questão de atender as necessidades biológicas de cada um, de respeitar as necessidades biológicas de cada um, né? E eu acho que isso. Era por aí que eu queria ficar com vocês sobre os comentários. Fiquei muito feliz com as atividades. Em aprender junto com vocês, em ver perspectivas diferentes e poder refletir sobre isso de forma diferente com vocês. Peço que contribuam mais comigo, tá? Estou fazendo essa experienciazinha de gravar esses vídeos com vocês porque eu percebi que a turma é grande, tem bastante gente e pontuar individualmente é legal, mas eu acho que fazer um apanhado geral de tudo que foi, pelo menos o que todo mundo discutiu ou expôs, né? Também interessante, eu acho que acrescenta e enriquece essa discussão. E é isso, galerinha. Boa semana, bons estudos e até mais. Daqui a pouco apareço de novo com um novo vídeo, tá? Grande abraço.